Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Já sabem que comigo em estúdio tenho a professora Ana Bela Brígida e tenho também a minha intérprete de língua gestual, que hoje é a Marta Silva. Vamos começar a aula a propor o tema da aula de hoje. E hoje vamos ficar com as viagens com Gil Vicente. Foi também já com este tema que demos a última aula. Viagens com Gil Vicente. E se bem se lembram, nós propusemos para desafio aí em casa que vocês fossem à procura do significado, da definição das personagens alegóricas e depois que nos dessem a simbologia tanto do anjo como do diabo dentro da obra Alto da Barca do Inferno deste senhor chamado Gil Vicente. Então hoje, para vos motivar para o estudo desta obra, vamos propor inicialmente a visualização de um vídeo que vos propõe a cena inicial da obra Alto da Barca do Inferno. Vamos então ver o vídeo. À barca! À barca! Olá, que temos gentil maré! Ora venha o carro a ré! Feito, feito! Bem está! Vai tu, mulher má! E atés aquele palanco e despeja aquele banco para a gente que virá! Logo na abertura do Alto da Barca do Inferno, percebemos que estamos num lugar estranho. Um ancoradouro na margem de um rio, algures entre este mundo e o outro. No cais estão duas embarcações, uma guardada por um anjo e outra por um diabo ansioso e um ajudante que trabalha nos últimos preparativos para a chegada dos passageiros. Verga alta! Âncora a pique! Acabámos então de ver a cena inicial do Alto da Barca do Inferno. Então encontraram-se já com o diabo e nesta cena inicial temos o diabo e o seu companheiro. Foi assim que relembrámos o desafio que vos propusemos na última aula, em que tinham que dar a simbologia do diabo e também do anjo. Vamos continuar com as personagens e vamos começar por ver as personagens dentro da peça Alto da Barca do Inferno. Então, no Alto da Barca do Inferno temos, já sabemos, um anjo e um diabo e o seu companheiro em cena. E continua depois com o desfile de diferentes personagens, nomeadamente o fidalgo, o onzeneiro, o parvo João, o sapateiro, o frade e a moça, a alcoviteira, o judeu, o corregedor e o procurador, o enforcado e os 4 cavaleiros. São estas as personagens que vão desfilar sucessivamente dentro da obra O Alto da Barca do Inferno. Vamos começar pela cena em que entra o fidalgo, porque é essa a primeira personagem a entrar neste texto dramático escrito por Gil Vicente. Então, para o fidalgo, a cadeira é a sua nobreza, porque em termos de classe social ele representa a nobreza. Para o anjo, representa a sua tirania. Vai entrar na barca do inferno. Como podemos verificar por um excerto da própria obra que diz: o anjo, que quereis? E o fidalgo responde: que me deixeis embarcar. Sou fidalgo de solar, é bem que me recolheis. Ao que o anjo responde: não se embarca tirania neste batel divinal. E sabemos assim que o anjo vai entrar na barca do inferno. Vamos prosseguir com o onzeneiro. Vocês aí em casa provavelmente lembram-se de quem é o onzeneiro. O onzeneiro era aquela personagem que emprestava dinheiro a juros, a tal onzena, daí o nome onzeneiro. O onzeneiro fia-se no seu bolsão para comprar o paraíso, mas o seu modo de o encher foi o que o condenou. Vai entrar na barca do inferno. Como prova o excerto, quando o anjo lhe diz: e onde queres tu ir? O onzeneiro responde: eu, para o paraíso vou. Mas o anjo diz: pois canto eu muito fora estou de te levar para lá. Essa barca que lá está vai pera quem te enganou. E vai entrar também na barca do inferno. Temos depois a personagem mais engraçada e que vocês provavelmente também acharam mais engraçada quando estudaram nas vossas escolas o Alto da Barca do Inferno. É o parvo João. O parvo não traz consigo qualquer símbolo cênico. É um ingênuo e simples homem do povo que fica junto da barca da glória, esperando a sua vez de entrar. O anjo pergunta-lhe: quem és tu? E ele responde: Samica, alguém. O anjo diz: tu passarás se quiseres, porque em todos os teus fazeres per malícia não erraste. Tu assim presa tabaste, pera gozar dos prazeres. Então o anjo fica junto da barca da glória, à espera de outras personagens que poderão também aí entrar, e assim pode também entrar nessa barca que o vai levar ao paraíso.
Temos depois o sapateiro, o João Antão. As formas que serviram ao sapateiro para roubar no seu ofício são formas vazias, como as confissões e comunhões inválidas com as quais crê ter ganho o céu. Era, portanto, um falso religioso. Vai entrar na barca do inferno, porque quem rouba, obviamente, que só pode ir parar ao inferno. O sapateiro diz: quantas missas eu ouvi, não me hão elas de prestar? O diabo. Ouvir missa, então roubar, é caminho para aqui. Temos depois o frade, e o frade, para cujo pecado há um símbolo vivo, que é a moça que o acompanha quando ele chega junto das barcas. Confia no seu hábito, e o hábito é aquele género de batina que os frades usam para se salvar. Vai entrar na barca do inferno. O diabo diz-lhe: não cureis demais de tensa, embarcai e partiremos, tomareis um par de remos. O frade responde: não ficou isso na avença. E o diabo: pois dada está já a sentença. Portanto, o simples facto de pertencer ao clero não o vai salvar e vai levá-lo à barca do inferno em função das atitudes e da vida que teve em vida. Temos depois a alcoviteira, a Brígida Vaz, com os apetrechos da sua alcovitaria, por ela referidos. São provas dos seus duvidosos serviços à sociedade. Vai entrar na barca do inferno e simboliza a prática da prostituição. O anjo diz-lhe: eu não sei quem te cá traz. Brígida: peço-lhe de giolhos, cuidais que trago piolhos. Anjo de Deus, minha rosa, eu sou aquela preciosa que dava às moças a molhos, a que criava as meninas para os cônegos da Sé. E, com esta resposta, ela acaba por se autocrucificar. Temos depois o judeu. O judeu leva um bode, para ele expiatório, mas para os outros um emblema da sua teimosa adesão à lei de Moisés. Nem sequer entra na barca do inferno, irá à toa, ou seja, a reboque da embarcação do diabo. E é o diabo que lhe diz: sus, demos à vela, vós judeu, ireis à toa, que sois muito ruim pessoa. Continuamos depois com o corregedor e o procurador. O corregedor e o procurador simbolizam, dentro do alto da barca do inferno, a justiça, ou melhor, a corrupção dentro do sistema judicial. Os processos e os livros do corregedor e do procurador significam a autoridade e a erudição que lhes facilitaram os seus roubos e a corrupção judicial. Entram na barca do inferno. O procurador diz: bacharel sou, dou-me ó demo, não cuido que era extremo, nem de morte minha dor. E vós, senhor corregedor? Corregedor: eu muito bem me confessei, mas tudo quanto roubei encobri ao confessor. Portanto, simbolizam a corrupção. Temos depois o enforcado, e o enforcado que, para se identificar, traz uma corda ao pescoço. Supõe que, ao saldar a sua dívida para com a sociedade, a saldou também com Deus, mas estava enganado e vai entrar também na barca do inferno. O enforcado diz: com o baraço no pescoço, muito mal presta a pregação. E o diabo responde-lhe: entra no batel, que ao inferno hás de ir. Temos depois os 4 cavaleiros. Vocês sabem que os 4 cavaleiros encerram o desfile de personagens dentro da obra O Alto da Barca do Inferno. Estes cavaleiros ostentam a cruz da sua ordem religiosa como símbolo e justificação das suas bem fundadas esperanças. Vão entrar na barca da glória. E é com esta fala do anjo que vai acabar o texto dramático Alto da Barca do Inferno. Ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo Senhor dos céus. Sois livres de todo o mal, mártires da Madre Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eternal. Portanto, os 4 cavaleiros vão entrar diretamente na barca da glória porque morreram a lutar ao serviço de Cristo e, neste caso, também da pátria portuguesa. Então fizemos uma síntese das várias personagens que vão encontrar na obra Alto da Barca do Inferno. Já perceberam qual é o percurso cénico que essas personagens vão tomar? Já perceberam que há muitas que vão entrar
na barca do inferno e são poucas aquelas que vão entrar na barca do paraíso. Mas para consolidar melhor este vosso conhecimento sobre as personagens, vamos também passar agora uma animação da escola virtual para podermos acompanhar de forma mais detalhada as características destas mesmas personagens. Vamos então abrir o link da escola virtual para podermos acompanhar de forma mais precisa esta explicação. Então temos o diabo, que já sabem que é o comandante da barca do inferno. Ele é alegre e irónico, tem uma linguagem também acusadora e também irónica, e é ele que vai comandar a barca do inferno. Temos depois um anjo, e esse anjo vai comandar a barca da glória. E vocês lembram-se do desafio da aula anterior, que era perceberem qual era a simbologia do diabo e do anjo. Então, o diabo simboliza o mal, já perceberam? É por isso que vai encaminhar as personagens para a barca do inferno. O anjo, pelo contrário, vai simbolizar o bem, e é por isso que vai encaminhar as personagens para a barca da glória. Portanto, este anjo tem uma linguagem acusadora, mas muito mais calma do que o diabo, e vai ter também uma atitude sentenciosa, porque é ele que vai dar a sentença final às personagens que com ele se vão encontrar. Vamos prosseguir e temos o fidalgo. Nós já tínhamos visto que o fidalgo, em termos de personagem tipo, simbolizava a nobreza em termos de classe social. Já referimos há pouco que ele trazia uma cadeira de espaldas, que simboliza também o seu extrato social. Como símbolos cênicos tem também um pajem e um manto. Como argumentos de defesa, ele diz que deixou em terra quem rezasse por ele. Utiliza também o seu estatuto social para a sua própria defesa e para tentar fugir à barca do inferno. Argumentos de acusação. Tem pecados cometidos, tem a sua classe social que usava em favor próprio, utilizando a tirania e desprezando o povo. É um argumento de acusação que o vai encaminhar para a barca do inferno. É vaidoso, presunçoso, altivo, tirano e infiel e, obviamente, já percebemos, sentença final, o inferno. Temos depois o onzeneiro, e o onzeneiro, em termos de personagem tipo e como classe social, pertence à burguesia. Os seus símbolos cênicos, um bolsão cheio de moedas. Porquê é que ele tem este símbolo cênico? Porque esse bolsão era onde ele colocava as moedas do dinheiro que coletava às pessoas a quem emprestava esse dinheiro a juros, a tal onzena. Como argumentos de defesa, diz que traz o bolsão vazio. Portanto, ele chegou lá acima, às barcas, junto das barcas, com o bolsão vazio. Mas é um argumento que não é suficiente. Argumentos de acusação. É ambicioso, é avarento. Sentença, já sabemos, vai também para a barca do inferno. Temos depois, a seguir, o parvo, que é a tal personagem mais cómica dentro do alto da barca do inferno. Como personagem tipo e em termos de classe social, o parvo pertence ao povo. Não tem quaisquer símbolos cênicos. E não tem porquê. Porque vocês também se devem lembrar, pela explicação que vos deram nas vossas escolas, que esses símbolos cênicos simbolizam sempre os pecados cometidos por cada uma das personagens. Neste caso, o parvo não tem pecados, então também não tem símbolos cênicos. Argumentos de defesa: é um pobre de espírito, os erros que fez ou que cometeu em vida nunca foram erros premeditados. Não tem argumentos de acusação e, na sua caracterização, vemos que ele é um pouco irresponsável, um pouco louco, um pouco ingênuo, um pouco simples. Em termos de sentença, ele está autorizado a entrar na barca da glória. E é junto do anjo que ele vai ficar para, depois de decidir entrar, poder fazê-lo, porque tem a autorização do anjo para poder entrar na barca da glória. Vamos então ver também um pequenino vídeo com esta personagem, o parvo.
cá na biarra nossa! De quem? Dos tolos! Você entra! De pulo ou de voo? Apesar do meu amor, sou da minha do ser e foi uma hora morrer e nela pede só! De que morreste? De quê? Sabicas de caganeira? De quê? De caganeira! Então acabámos de assistir à representação do Alto da Barca do Inferno, neste caso, nomeadamente, a cena do Parvo. Vamos prosseguir com a caracterização das personagens. E a seguir à personagem, o Parvo, temos então o sapateiro. Já sabemos que o sapateiro, em termos de personagem tipo e como classe social, ele representa o povo. Como símbolos cénicos, tem aqueles que identificam a sua própria profissão, ou seja, as formas e um avental. Argumentos de defesa, diz que morreu confessado e comungado, que ouviu missa, que rezou pelos mortos e que deu, inclusivamente, esmolas à igreja. Mas não é isso que o safa dos argumentos de acusação, porque ele é acusado de ser desonesto, de ser um falso católico e de usar uma linguagem grosseira. Na sua caracterização, é considerado desonesto e falso. Portanto, em termos de sentença final, quem rouba na praça, através do seu ofício, obviamente que só pode entrar na barca do inferno. Temos, de seguida, uma outra personagem e, neste caso, vamos nos encontrar com o frade. Já vimos há pouco que o frade traz consigo uma moça. Portanto, sendo ele da classe social do clero, sabendo que há voto de castidade, obviamente que ele aparecer com a moça induz logo a que ele vá parar à barca do inferno. Temos símbolos cénicos, então, a moça, a espada e um broquel que simbolizam a prática da esgrima, que era também uma das práticas desportivas deste frade. Como argumentos de defesa, ele acredita que o hábito o salvará, que fez o mesmo que os outros frades no seu convento e que rezou muitos salmos. Argumentos de acusação: teve uma vida mundana, é folgazão e namoradeiro, gosta de dançar e de praticar esgrima. Caracterização: é namoradeiro e é bastante materialista, o que também não vai de encontro aos valores defendidos pelos frades ou simbolizados pelo clero. Então, como sentença final, ele vai embarcar na barca do inferno. Portanto, ser frade não o salvou da barca do inferno. Vamos prosseguir com uma nova personagem e desta vez vamos nos encontrar com a alcoviteira Brígida Vaz. Em termos de classe social, ela também pertence ao povo. Como símbolos cénicos, tem as moças, tem os vircos postiços, as joias, os vestidos, as casas movediças e todos aqueles apetrechos que a identificavam como praticante da prostituição. Em argumentos de defesa, podemos considerar que ela se diz mártir, compara-se aos apóstolos e que diz que converteu muitas moças e criou-as também para os cônegos da Sé. Como argumentos de acusação, ela é considerada desnecessária em relação à sociedade e, portanto, é denunciada como uma pessoa a não servir de exemplo. Em termos de caracterização, é mentirosa, hipócrita e descarada e, obviamente, que a sentença final é ela entrar na barca do inferno. Vamos também, desta vez, ver um pequenino vídeo com a cena da alcoviteira.
e assistimos à cena da personagem Brígida Vaz dentro do alto da Barca do Inferno. Vamos prosseguir com a caracterização de mais personagens. Desta vez vamos passar para o judeu. Já sabemos que o judeu, em termos de classe social, integra precisamente o grupo dos judeus. Como símbolo cênico tem um bode e, como argumentos de defesa, nem sequer tenta utilizar nenhum. Argumentos de acusação, a profanação de sepulturas e o desrespeito pelos preceitos religiosos. Em termos de caracterização, é considerado um fanático, mas também um avarento. Como sentença final, já sabem que ele vai parar à Barca do Inferno, mas o diabo nem sequer o deixa lá ir dentro. Ele vai à toa, ou seja, vai ser rebocado pela Barca do Inferno. Prosseguimos para o corregedor e o procurador. Em termos de classe social, eles estão associados aos funcionários da Justiça. Como símbolos cênicos têm os processos judiciais e também os livros associados às leis. Argumentos de defesa, o corregedor alega que era a sua mulher quem recebia os subornos e não ele. Mas foi um argumento que não convenceu ninguém. Em termos de argumentos de acusação, ele é acusado de corrupção e de parcialidade e desrespeito pela própria Igreja. Como caracterização, são corruptos, são ladrões e presunçosos. Obviamente que vão entrar na Barca do Inferno. E vamos também visualizar esta cena do corregedor e do procurador. Hold a barca! Que querês? Está aqui a senhora juiz. Oh, amadora de perdiz, gentil carga a trazer. No meu ar conhecereis que não é ela do meu jeito. Como vai lá o direito? Nestes feitos o vereis. Pois entrai, veremos o que digi nesse papel. E para onde vai o batel? No inferno vos poremos. Como? À terra dos demos... Acabámos de visualizar a cena do corregedor e do procurador. Vamos avançar para mais duas personagens, que são as que nos faltam ainda em termos de caracterização de forma mais completa. Então temos o enforcado, que em termos de classe social pertence ao povo. Em termos de símbolos cênicos, tem o baraço com que se enforcou. Argumentos de defesa, ele argumenta que, segundo Garcia Muniz, ele sofreu em vida já o suficiente para agora se poder salvar. Argumentos de acusação não tem. Pela sua caracterização, podemos chegar à conclusão que ele é ingênuo e influenciável. E, obviamente, que se foi condenado em vida, também vai ser condenado depois de morrer e vai entrar na Barca do Inferno. Vamos para as últimas personagens, que são os 4 cavaleiros. Obviamente que, em termos de classe social, eles simbolizam os cavaleiros das cruzadas. Como símbolo cênico, têm a cruz de Cristo. Morreram a combater os mouros e, por isso, morreram em nome de Cristo. E, por esse motivo, vão merecer a glória final e vão merecer entrar na Barca do Paraíso. E é assim que acaba o alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, com os 4 cavaleiros a entrarem na Barca do Paraíso. Então, estamos praticamente a chegar ao fim da aula de hoje. E como hoje é a última aula, temos que fazer as despedidas finais. Mas antes disso, temos que agradecer. E começamos por agradecer ao Ministério da Educação deste país, que teve a coragem de levar este projeto para a frente e de nos proporcionar esta experiência do estudo em casa. Agradecemos também à nossa equipa na DGE, nomeadamente a Carla Lourenço, a Rosa Costa e a Eulália Alexandre, que nos ajudaram a preparar estas aulas. Agradecemos ainda, e neste caso muito em particular e muito especialmente, ao agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, de Rio Maior, escola de onde eu venho, e se não fosse o meu diretor a arriscar, nós também não estaríamos aqui. Depois agradecer de forma muito sentida à professora Anabela Brígida, que esteve sempre comigo nestas aulas e que proporcionou que os recursos corressem de uma forma mais célere.
Também agradecer à Rita Zurrapa, que é a colega de inglês que faz as aulas com a professora Anabela Brígida. Foi uma experiência ótima, foi muito bom trabalhar convosco. Depois agradecer, em nome da Marta Silva e nomeando a Marta Silva, a todos os intérpretes de língua gestual que trabalharam comigo ao longo destas aulas. Agradecer ainda à Câmara Municipal de Rio Maior e, neste caso, em particular ao Paulo Montes, que ajudou também na preparação destas aulas. Agradecer a esta equipa fantástica da produção da Fremantle, que esteve connosco e que nos acompanhou nestas aulas. E desta equipa nomear, obviamente, a realizadora Ana Azinheira, o tio Jó, o Dino, que está lá em cima na regi, e o Piruças, que nos deu sempre um apoio muito especial. Para finalizar, e espero eu não me esquecer de ninguém, agradecer, obviamente, também às editoras, que nos facultaram a utilização de todos os recursos e nos disponibilizaram todos os recursos para que estas aulas pudessem ser realizadas. Para finalizar, agradecer ainda, e por fim, a todos os alunos deste país, que neste caso são os mais importantes e que tiveram desse lado e que acompanharam sempre as nossas aulas. Muito e muito obrigada. Foi um privilégio trabalhar convosco. E agora mesmo, para finalizar, agradecer à equipa que me acompanhou na preparação e na realização destas aulas da minha escola, do agrupamento Fernando Casimiro, em Rio Maior. As professoras Susana Tarquina, Telma, Rosário e Albertina Mendes e Anabela Tavares, e espero não me ter esquecido de nenhuma. Muito e muito obrigada a todos. Para vos deixar com algum humor, e porque foram aulas de português, e porque queremos que vocês fiquem também a falar bem português, vamos acabar com um vídeo, com algum humor, da Rádio Comercial e do Vasco Palmeirim, que fala mesmo disto, da arte de bem falar português. Até um dia destes, voltamos a encontrar-nos por aí. Mais uma voltinha para o campeão. Let's go! Às vezes ouço cada coisa e não fico ok. Às vezes levo em português que não está bem. Ninguém faz de propósito, eu sei. Mas acontece tantas vezes, ai Jesus, minha mãe. Às vezes ouço cada coisa e não fico ok. Às vezes levo em português que não está bem. Ninguém faz de propósito, eu sei. Mas acontece tantas vezes, ai Jesus, minha mãe. Sei que às vezes eu pareço zangado, mas isto faz-me ficar preocupado. Não quero ver nossa língua neste estado. O português anda a ser tão maltratado. Quando há faltas para amarelo, entradas de pé em risco, gente que em vez de estiveste pergunta onde é que tu estiveste. Às vezes é deixar o hífen bem sossegado e não pôr uma vírgula entre sujeito e predicado. Eu não sou perfeito, não sou uma edita estrela, mas sei que não se pede uma sã de mortandela. Passam horas, dias, choro, se fico muito triste quando houveram novidades, porque isso não existe. São raros os casos de plural do verbo haver, e são muitos os que compram automóvel no stander. Isto não são histórias tipo era uma vez. E isto é o que se passa com o nosso português. Bora lá! Às vezes ouço cada coisa e não fico ok. Às vezes leio um português que não está bem. Ninguém faz de propósito, eu sei. Mas acontece tantas vezes, ai Jesus, minha mãe. Às vezes ouço cada coisa e não fico ok. Às vezes leio português que não está bem. Ninguém faz de propósito, eu sei. Mas acontece tantas vezes, ai Jesus, minha mãe.